Quando eu fui pro Flamengo, emprestado pelo Corinthians, a vice-presidência, a presidência do Corinthians nem sabia que eu tinha ido. Zero. Eu tô falando do Abel Ferreira, tá? Determinado clube, você não vai de repente descer o cacete naquele clube porque você é empregado daquele clube naquele momento. Não, e não tô passando pano pro Abel, Sim, porque foi o Lewandowski que jogou com você, não foi você que jogou com o Lewandowski. Ó, que Exa- moral, não. exa- Não tratamos nossos ídolos como eles devem Exatamente, ser. eu concordo. O Palmeiras jogando a Libertadores não jogou nada. Essa história de virar ídolo fora é muito louco, né, cara? Muito Porque os louco. jogadores estão de saco cheio do Abel. Debate que pega fogo, opinião sem filtro no jogo. Apito Cash, quem entende reconhece. Futebol, resenha, impressão, aqui é papo de campeão. Fala, galera do Apito, tudo bem com você? Mais uma semana com mais emoções e convidados pra lá de especiais, né? Mas antes de começar o programa, eu tenho sempre que agradecer aos nossos patrocinadores. Bar e Restaurante Tribunal, Rua Coriolano, 810, na Vila Romana, e também a KVM Produções, a casa do Apito Cash, que recebe os nossos convidados com aquele enorme carinho. Ao meu lado, a minha escudeira, irmã. Eu não tenho palavras para ela. Ela não acompanhou. Obrigada, Léo. Obrigadinho. Você tá bem, meu amor? Eu tô bem, você? Tudo E jóia? o coraçãozinho, como é que tá com a família viajando? Meu coração tá meio complicado essa semana, mas faz parte e a vida que segue, Vai né? passar, vai passar. Vai passar. Mas me fala o seguinte, ó, que história é essa que baniram o seu Instagram? Então, do nada, do dia 18 pro dia 19, de madrugada, de repente fui olhar, não tem mais Instagram. Tá restrito, porque eles vão verificar, eu não coloco nada demais. A única coisa, faço crítica assim para jogador, uma coisa ou outra, que quando o coração fala mais alto, mas não falo de política, não xingo ninguém, não brinco com ninguém. E agora tem que pagar advogado para Não, reaver o lembrando Instagram. sempre, pessoal, que é o seguinte, o Apito Cash, a gente não tá aqui para criticar ninguém, nós não estamos para falar mal de ninguém. Aqui a gente fala o que é a nossa opinião. É a minha opinião, né? É a nossa opinião. E se você se sentiu Ofendido? manda um recado pra gente. É, porque tem uns haters aí, tem um mala que fica me perturbando, porque eu faço, porque aqui eu critico uma coisinha ou outra, eles não... Mas enfim, Tudo não é o bem, caso. isso aí, Vamos em a gente só frente. começou o programa assim para poder Tá. explicar para vocês, Léo, né? o nosso convidado, a gente tá com um convidado internacional aqui hoje. Especial- Ele é internacional, sabe por quê? Rapaz. Porque ele joga numa seleção, e não é a brasileira, ele jogou numa seleção que não é a do Brasil. E fez gol. E fez gol. É. E jogou com o Lewandowski. Então, o nosso convidado de hoje, Roger Guerreiro, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar participando aí do Apito Cast. O Apito Cast traz, o Roger, as pessoas, e eu queria falar antes, até nos bastidores, que aqui a gente vai conversar de futebol no modo geral. É uma resenha, é um Falar bate-papo. da sua carreira, Com certeza. falar do que você acha do futebol atual hoje e do que é o passado. Então aqui nós não temos muito parâmetro, ninguém vai ficar te cutucando, não. Não, mas se tiver que cutucar também não tem problema nenhum. Ele Eu tá tava falando safo, nos ele tá bastidores, depois que a gente para de jogar, a nossa vida acaba virando um livro aberto. Você fala sem problema nenhum, porque você não tem que, de repente, fazer média com... Eu nunca fui de fazer média, mas assim, às vezes, pô, você tá jogando em determinado clube, você não vai, de repente, descer o cacete naquele clube, porque você é empregado daquele clube naquele momento. Mas hoje em dia, pode perguntar que tá tudo certo. É que nem hoje, tem técnico que culpa a imprensa, né, pelas Sim. suas derrotas. A imprensa tem culpa de tudo, mas enfim, na sua época, a imprensa era assim, ela era do jeito que esse técnico fala, que tudo é culpa da imprensa, porque se ganha de 0-0, 0-0. Eu tô falando do Abel Ferreira, tá? Que tudo ele critica a imprensa o tempo inteiro. Então, É quando perde normalmente, né? Assim, eu sou muito fã do Abel Ferreira, campo e bola. Ele já conseguiu, acho que é a terceira geração aham. de elenco do Palmeiras que ele dirige e tá sempre brigando nas cabeças. Então, ele se reinventa, uma hora joga com 3 zagueiros, uma hora um dos zagueiros salta como volante, outra hora ele faz dobra de laterais. Então, assim, eu acho um treinador inteligente, um treinador que sabe reformular o seu elenco, como eu falei já, a terceira geração, e o Palmeiras segue brigando em todas as competições. Mas essa parte dele, principalmente no trato com torcida e com imprensa, na minha opinião, ele fica devendo. Porque quando ganha,
ele é mil amores e elogia até o outro time, como foi no caso do último jogo com o Cerro. Ah, queria mencionar o Cerro, mas ao mesmo tempo que ele elogiou, ele falou: meu time é bem melhor que o Cerro, eu sei disso, mas eles correram bastante. Eu acho que isso não deve cabe, ser não falado, precisa, né? não cabe. Então, assim, várias situações. E aí, quando perde, é porque é o campo, é porque é o tempo, é porque é a imprensa, é porque se é sintético, se não é sintético. Então, assim, quando perde, tem que assumir um pouco mais a responsabilidade. Então, o erro, enfim, aí não é só, na verdade, não é nem só direcionado ao Abel, mas muita gente assim, mas o Abel, ele escancara muito essa coisa de diferença de tratamento quando ganha e quando perde. Quando perde, a gente quer ouvir também. Pô, Claro. não deu certo a parte tática. Pô, tentei fazer isso, não funcionou. Os caras aproveitaram e ganharam. Então, quando perde, foi ineficiência ou incapacidade do Palmeiras. Quando ganha, é o Palmeiras que é bom. Então, nunca é mérito do adversário. Então, isso é o que mais me incomoda na situação específica do Abel. Ô, Roger, nós estamos falando, lógico, dos técnicos. Você tem vários técnicos na sua carreira, né? O trabalho extra-campo, nós estamos falando nesse momento aqui, ele é importante para poder conciliar um bom trabalho, né? No caso, hoje, o que acontece? As perguntas que são feitas na zona mista, nas coletivas, o técnico também fica com um pouco saco cheio, porque são perguntas táticas por que você não tirou esse cara, não sei o quê. Eu acho que nós evoluímos de uma maneira meio Mas é que a diferente. imprensa dá satisfação pro torcedor ali quando eles colocam ali. É por isso que tem essa cobrança, Léo. Quer dizer, eu acho. Sim, não, a questão é assim, eu acho que tem um pouco de cada coisa. A gente não pode pesar só a mão de um lado e isentar o outro. Eu vejo muita gente também da imprensa que, tipo assim, fazem perguntas totalmente redundantes, que, tipo assim, é uma resposta óbvia. Então, assim, às vezes o torcedor quer saber a parte tática que errou, que não deu certo. Ou, por que você botou ele e não botou aquele? Porque eu quis, pô. Porque naquele momento eu achei que era o ideal. Se não foi, tudo bem, eu tenho que assumir o meu erro, porque o treinador ele faz a mudança, por exemplo. Se o jogador entra bem, a mudança do treinador ela passa a dar certo ou não com o rendimento do jogador. Claro. Se o jogador entra e vai bem, muda a história, o time ganha, a mudança deu certo. Se ele entra e o jogador não foi bem e aí não deu certo, a culpa é do treinador. Então, a mudança do treinador passa pelo rendimento do jogador. Então, e isso muitas vezes não é entendido por parte da imprensa, na minha opinião. Porque tem que recair sobre o jogador também. Porque o treinador faz a Claro. mudança querendo acertar. Pô, quero mudar aqui porque vai jogar assim, e aí o jogador não rende e a culpa cai no treinador. Tá, mas o técnico não sabe o que o jogador vai render ou não quando você coloca ele? Depende. Ah, mas assim, O que ele, por exemplo, eu tenho um jogador X, por exemplo, vamos colocar um jogador de beirada, vamos passar o Alan. Eu tenho um Alan que eu sei que ele é muito bom no 1 contra 1, ele dribla, pô, vou botar o Alan aqui porque ele vai driblar, cortar pra dentro, vai chutar. O marcador fecha ele bem, ele não acerta um chute no gol, aí teoricamente a mudança não deu certo, a culpa vai cair no treinador. claro, porque ele tem que saber quem é o adversário que tá ali que vai poder minar o Alan. Não, mas aí no final, na minha opinião, 30% é o treinador, 70% é o jogador. Não, eu acho que o jogador Porque o tem jogador, culpa, sim, eu por acho. exemplo, se eu vou 2 vezes pro lado direito, o cara me pegou, na próxima eu vou ameaçar e vou pra esquerda. Então eu tenho que ter recursos para poder sair de uma marcação específica e tal. Então eu acho que todo mundo tem culpa. Aqui no Brasil, principalmente, e eu passei por isso no Corinthians, no meu jogo da Libertadores lá contra o River Plate, existe culturalmente de você culpar um jogador ou um treinador pelo insucesso coletivo. Então, recai muito, o time foi eliminado, é culpa desse cara, não é culpa do coletivo. É culpa desse treinador que o time tá uma porcaria. É culpa desse jogador que a gente perdeu o jogo. E quem vive o mundo do futebol, você tá há muito tempo no mundo do futebol, sabe que não é assim que funciona. Muitos times com um jogador a menos, o Corinthians, no jogo da Libertadores agora, com um jogador a menos, jogou melhor. E ganhou o jogo. Então, e tem jogos que com um a menos você perde e toma goleada, como Vitória, tiveram 2 jogadores expulsos, o Palmeiras aproveitou e meteu 4-0. Então, cada jogo tem a sua história, tem a sua questão. Então, não se pode colocar a culpa em cima de um jogador, porque o futebol é um esporte coletivo. Existem erros individuais, tanto de jogadores quanto de treinadores, mas o futebol ainda é um esporte coletivo. Mas assim, voltando só para a gente encerrar Palmeiras, eu concordo em algumas coisas e discordo em outras, mas isso faz parte, né? Sim.
eu te digo o seguinte, o Palmeiras hoje, o ano passado foi 3 vezes vice. Então, a culpa de quem que é? Quem é que monta o time? Quem é que monta Quem o time? monta o Quem time é o monta o time? treinador. Treinador. Se você colocou neguinho que não tá jogando bem, o problema é teu. O problema é teu. Não do jogador. O jogador não sabe fazer, ele não pode ser culpado. Eu tenho meu limite. O treinador tem que saber o limite de cada jogador. Sim. Ele tem que saber. E tem que saber extrair o melhor de cada jogador. Exatamente. Aí você vai assim, pra mim, o Palmeiras jogando a Libertadores não jogou nada. Na minha visão, tá? Sim. Na minha visão. Não jogou nada. Você não pensa assim, o que você acha? O treinador tá precisando se reciclar, evoluir mais um pouco, porque todo mundo já sabe como é que ele joga. O papel do treinador é justamente esse. Na minha opinião, o treinador é bom quando ele consegue extrair o melhor de cada jogador. E quando ele é inventivo, né? Ele consegue inventar alguma coisa. Sim, é papel do treinador identificar o que está acontecendo, por que o meu time não está jogando, por que Exato. o meu time não está desempenhando e criar soluções para isso. Isso passa pelo treinador. Agora, se ele tenta criar essa solução, e não estou passando pano pro Abel, porque como eu já falei, eu gosto muito dele, campo e bola, mas não é assim um treinador da minha preferência. Dos seus sonhos, Dos né? meus sonhos, justamente pelo extracampo. Mas assim, ele conhece o grupo que ele tem. Então, por exemplo, ele tá usando hoje o Alan como um ala. Ele fez o esquema de 3 zagueiros por conta da chegada do Alexander Barbosa. Eu não sei se ele teve peito para deixar um desses 3 zagueiros no banco. Eu continuaria com 2 zagueiros só. E preenchendo meio de campo mais com 2. Ou, de repente, até em algum momento, abrindo um outro atacante pelo outro lado, fazendo um 4-3-3. Mas aí é de cada treinador. Então, eu não acho que tá dando muito certo esse esquema com 3 zagueiros. No primeiro jogo deu. Segundo jogo, depois já começou a As não... pessoas começam a aprender como é que você joga. Exatamente. Então, esse é o papel do treinador. Pô, não tá mais funcionando dessa forma. Opa, e ele tem peito pra fazer isso. De repente, vou bancar um desses 3 zagueiros, vou deixar no banco e vou colocar um jogador de meio, por exemplo, o Evangelista, agora que voltou da lesão, vai pegando Ele ritmo. insiste no Evangelista. Não, mas né? não, ele tava lesionado. Tá Aí bom, ele mas, voltou, olha, ele voltou nesse jogo. Então, assim, o papel dele é tentar criar soluções para fazer o Palmeiras jogar melhor. Porque a torcida do Palmeiras, dá para ver que ela não quer só resultado. Aqui é título. Pelo investimento, não, ela não quer só o resultado. Ganhou o título. Ela quer que Ela o Palmeiras quer jogue bem. Ela quer, um jogo bonito. ela quer desempenho. Ela quer que, façam jogadas bonitas, triangulações, cruzamento para trás, gol. E o Palmeiras em algum momento fez isso quando o Vitor Roque e Flaco estavam numa boa fase. Naquele momento jogaram bem. E aí depois da Copa, principalmente, não funcionou Chegou mais. onde eu queria. Se o treinador não vê que os dois não estão bem, você tem que arrumar uma solução. Sim. Cadê a solução? Não tem. O Flaco não jogou nada no último jogo. O Vitor Roque estava em campo, né? Tem que ter peito pra sacar e botar outro Entendeu? cara. Então, O Sousa tá vindo muito bem. Mas assim, aí tem aquela coisa assim, tô com um problema, Evangelista. É assim, se você reparar os jogos, tô com um problema, é o Evangelista que vai entrar. Não sei o quê. Cara, eu não vejo novidade, mas assim, é a minha visão do que eu tô vendo, tá? Não vou ficar discutindo o Palmeiras até amanhã, até porque nós temos outros assuntos pra falar. Nós estamos discutindo futebol. E o futebol, eu sempre falo nas conversas de bar, nós temos que ser esportistas. E ver, falar do Corinthians, falar do Palmeiras, falar do São Paulo, do jeito geral. Eu não acho o Palmeiras a seleção brasileira, desculpa. Não é, mas Não já acho. pode Não. ter Eu acho sido, que não o é. Abel fez um ótimo trabalho e É tirou isso, a água de pedra. é isso aí. Ele consegue fazer essa questão que eu falei do treinador conseguir extrair o melhor do jogador. Ele consegue fazer o jogador competir. E hoje em dia, se você iguala na competição, qualquer detalhe técnico faz a diferença. Os jogadores vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar uma coisa que eu acho. É que sim, como eu vejo, tá? Eu não sou dona da razão, não sou a dona da verdade, mas eu tenho a impressão, é um sentimento, é uma sensação, que os jogadores estão de saco cheio do Abel. Tem que conviver o dia a dia lá dentro para tentar entender isso daí, mas eu acho É a também minha que sensação. em muitos momentos o Abel fez o time correr para ele. A partir do momento que os jogadores não correm mais pro treinador, tem alguma coisa errada. O vestiário tem problema, né? Aí você vai Exatamente. descobrir que o vestiário tem problema. Exatamente. Essa história dele querer ser mais que o jogador e chutar microfone, chutar garrafa d'água e maltratar, porque, desculpa, se alguém quiser mandar um processo, pode mandar. Maltratar jornalista, isso não pode. Não tá certo. Por que ele Não. faz isso? O cara tá no direito dele fazer pergunta. Se Fazer a pergunta pergunta, é ele tá ali errada para responder. ou Mas não, ele fala, Não, desculpa, não vou a responder. pergunta Tem que ser feita. tem que ser feita. Qualquer pergunta, mesmo que seja
seja uma pergunta sem sentido, sem nexo, Você pode dizer, não vou e ele responder. responde se quiser. Fala, ó, eu já vi vários treinadores. Não, próxima pergunta, essa eu não vou responder. Ele tá no direito dele de não responder. É isso E, aí. mas assim, eu também concordo que não tem que esse tratamento. Você está tratando com seres humanos. Antes de você ser jornalista e eu jogador, ou jornalista e treinador, você está tratando com a pessoa. Ser humano, Não né? Você adianta tem que pedir respeitar. desculpa depois, né? Foi lá e maltratou a menina Pois da é. Globo, não sei de qual foi a... Não, ele maltratou a menina dizendo o seguinte: eu só respondo para minha mãe, para Leila Pereira e para você não, como se a menina fosse nada, jornalista. Tá tudo Complicado, errado. tá errado. Entendeu? Depois disso eu peguei bode dele. Peguei Não, bode dele. finalizando, ninguém tá aqui colocando o Abel na cruz. Não, É que o pelo extra-campo dele contrário. É muito ruim. tá prejudicando o Palmeiras. O Palmeiras não tá jogando nada. O Palmeiras passou pelo Cerro. Eu sou corintiano. O Corinthians teve um jogo difícil. Mas o Palmeiras jogou mal contra o Cerro os 2 jogos. Muito mal. E isso eu acho que atrapalha o jogo, sabe como é que é? Sim. Pô, ele mudou o sistema tático do Palmeiras pra pôr o zagueiro novo que você falou. O Alexander Barbosa. Pra jogar, porque não podia pôr o cara no banco? Tinha que tirar alguém, não podia tirar? É que a grana foi alta, né, Léo? É complicado. Mas aí, me fala uma coisa agora. Vamos Mudar falar. de assunto, vamos Vamos lá. mudar de assunto. Vamos falar da alegria. Esse programa vai ao ar na segunda, que dia? Na segunda-feira, eu classificado para as quartas de finais da Libertadores. Exatamente. Faz uma análise pra gente do que você viu ontem de Memphis, porque pra mim o Memphis. Não, Ai, não. não vou falar. Nossa, Ela acha que o Memphis é ex-jogador. por em atividade. Olha, a gente estava falando aí nos bastidores, eu trabalho com comunicação também lá na Transcontinental, inclusive um abraço pra galera toda eu ia falar, agradecer o pessoal do que Samba liberou. Gol lá, o Floriano, o Estevão, o moleque David, todo mundo lá da Transcontinental. E na rádio eu sempre falei e fui muito macetado por conta disso, que eu não era a favor da renovação. Avaliando campo e bola. O Memphis, a segunda metade de 25 e 2026 não jogou. Sim. Quando entrou em campo andava, fez um gol, se eu não me engano, só essa temporada, teve a lesão, ok. Poupou para jogar na Holanda, não jogou na Holanda e voltou agora pro Corinthians. Esse tipo de jogador, que é um jogador de muita qualidade, jogou Barcelona, jogou, né, várias equipes, Lyon, então o cara tem muita qualidade. Jogou, esteve lá. Não, Não, na lá França ele jogou, principalmente lá ele jogou. jogou, ele teve lesão no Eu tô fazendo Barcelona uma também. então. É um jogador que teve lesão em vários lugares onde ele passou, mas também jogou. Digo assim, não se discute a qualidade dele, até pelo currículo dele. Ninguém que não joga porcaria nenhuma, o Barcelona vai contratar, por exemplo. O cara tem que ter mostrado o mínimo de qualidade. Não, mas tem time que se engana, né? Que às vezes leva um Sim, jogador aí que chega não lá é- e o cara é não aquilo, não né? desenvolve. Trazendo pro o Caleri é um jogador que só joga no São Paulo. Ele jogou em 4 times na Espanha, ninguém nem sabe quais times são. E aí no São Paulo ele desenrolou, virou ídolo no São Paulo. É verdade. Então, assim, no caso do Memphis, o pacote completo que envolve a questão financeira, o débito e a renovação do contrato para frente, no pacote completo, a decisão menos pior, qualquer decisão é ruim pro Corinthians. Eu fiz uma analogia que é aquele barco do pirata, o cara te empurra na prancha. Tá lá na prancha e fala, ó, ou você se joga ou eu vou te empurrar. De qualquer jeito o cara vai cair. De qualquer jeito o Corinthians tá na M, porque assumiu uma puta BO de uma dívida absurda, só que era ou você paga agora à vista ou você tem 2 anos para parcelar. Mas você sabe, você que está há muito tempo também no futebol, o Léo, você sabe que as dívidas, elas vão indo, vai para a FIFA Então, e vai indo. vai não- pra não FIFA e tinha- vai. não tem- Eu não tinha tenho várias porquê. ações na justiça contra Então, clubes que não me pagaram até então, hoje. você vai pagar uma hora. Não tava faca no teu pescoço por causa dessa dívida. Aí você vê que o presidente, para mim, ele tirou o dedo Mas da no reta. caso do Corinthians, ficou a faca no pescoço por Pescoço conta do do presidente. protesto da torcida. É, a torcida Principalmente, a que torcida. renovou. Exatamente. E aí, entrando no âmbito campo e bola, falando do jogo, na minha opinião, Memphis, próprio Neymar, na minha opinião, Ganso no Fluminense. Eu tenho jogador de atividade. São jogadores que, assim, você fisicamente, você não vai conseguir cobrar nada deles. Não. Ele fisicamente esquece. Na recomposição, o time do Santos, o Neymar fica parado lá na frente, uma vez ou outra, corre. O Memphis, nesse jogo, agora, o Corinthians estava com a menos, ele até fez uma sombra no zagueiro lá e tal, mas assim, você não vai cobrar fisicamente. Mas cara, que numa bola parada, o Neymar fez gol olímpico no Santos, várias assistências, os números do Neymar, eles são melhores do que vários outros jogadores aí, se tratando de gols e assistências. Então, esses caras são os únicos que você pode esperar algo de diferente. Algo de diferente. Por exemplo, a falta que o Messi bateu foi combinada.
Ele viu o espaço ali, foi combinado. Não, Essa eu falta tenho que ele bateu, certeza. Não, tá foi todo mundo combinado falando que ele porque errou o não, chute. ó. não, foi combinado porque... Não, porque ele nem treinou direito, como é que vai combinar? Não, você combina lá na hora. Ah, na Jogador hora? na Ah, troca, tá, na troca de olhar, jogador Tá, entende. tá, Tem, tá. o Breno Bidon era pra ficar no rebote. O Breno Bidon faz um sinal, o Memphis faz um sinal pra ele entrar no primeiro pau. O primeiro pau tava totalmente vazio, se você analisar a imagem congelada. Eu vou tentar descobrir se Pode- isso é pode verdade. Eu vou tentar- perguntar pro Bidon. Pode tentar descobrir e você me te fala falo. depois. O Bidon deu uma até declaração. Deu uma entrevista, Deu falou uma que era pra ele declaração. ficar no É rebote. isso aí. Ele pediu pra outro jogador ir no rebote porque o Memphis falou pra ele, pum, Ele falou, Mateuzinho, fica no rebote que entra eu vou ali, entrar. entra, Ele falou? no, entra no primeiro pau. Os dois zagueiros do Corinthians, que são os mais altos, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, foram pro segundo pau. Então todo o time do Rosário foi lá Marcaram pro eles. segundo pau e deixou o buraco no primeiro pau, onde o Bidon aproveitou. Então assim, esse tipo de jogador, ele tem essa qualidade, tem essa leitura de jogo. É, só não se machucar tanto, né? Ficar muito Exato, fora, né? exatamente, porque aí não vale o custo-benefício. Aí é o Paulinho no Palmeiras, aí é o Nossa, Ney, o Paulinho aí é o bravo. Neymar em alguns momentos machucado no Santos, então é custo-benefício. Que muita gente falou em 24, 25, o Memphis se pagou. Porque, pô, jogou pra caramba, fez gols importantes, gol na final da Copa do Brasil, gol. Então, o difícil é você pagar 1 milhão pra jogador que nem entra no campo, que não é convocado. Ó, eu vou falar uma coisa pra você que eu não concordo, que todo mundo fala, e também não vou concordar com você. É o seguinte, foi o Memphis que fez. E o Yuri fez o quê? Não, todos, é um Não, contexto. não, eu tô falando assim, o Yuri, pra mim não, pra todo mundo, pra torcedor que você pergunta, ele foi mais importante que o Memphis. Eu também acho. Ah, bom, eu porque, também, não, porque eu todo mundo, por causa do Yuri que saiu eu da também coisa. acho. Não, A o gente do- fala... Não, porque hoje eu peguei um cara falando pra mim, não, porque o Yuri, o Memphis foi o que tirou do rebaixamento, tirou. Não, o Yuri, eu gente. acabei de falar que ninguém joga sozinho. Não, mas o Yuri fute- foi o cara mais, pra mim, foi o cara mais importante do Corinthians. Eu concordo e assim, elogio muito o Yuri, porque muita gente pega no pé do Yuri por conta que perde gols. Mas assim, eu elogio muito o Yuri. Mas faz, né, também, né? Não faz, mas eu digo assim, eu elogio muito. Eu ia adorar jogar com um cara igual o Yuri. Porque o cara que tem a bola, no caso o Garro, o Meia ou o Bidon, ele precisa de movimento dos jogadores. E muitas vezes os jogadores jogam estático. Tem ninguém. Pedro Raul não dá uma opção pra nada, nem pra ser o pivô ali pra fazer um 2, não consegue, é só bola aérea. O Yuri, ele ataca espaço toda hora, ele dá movimento, então quem tem a bola adora jogar com esse Com o tipo de Yuri. jogador. Então se você perguntar pro Memphis, pô, você gosta de jogar com o Yuri? Eu amo jogar com o Yuri, eles vão falar isso, Dá com opção, certeza. dá opção. Então, é um contexto. Então, o trio Gin, que a gente falava, É, o né? Que é o Gin, Garro, o Yuri e o Memphis, encaixou muito. Porque o Memphis é o jogador da qualidade, o Garro tem o chute, tem a qualidade, e o Yuri é o que dá profundidade, é o que ataca O espaço. goleador, né? E aí ele volta. Além de ser goleador, sem a bola, ele recompõe muito bem. O Fernando Diniz ama o Yuri. Ama o Yuri, Às porque. vezes eu tenho a impressão que ele ama o Pedro Raul. Não, mas é porque o Não, Yuri não mas tá ele não tem jogando, opção. não tem mas opção. quando o Yuri joga, mesmo quando o Yuri joga, ele faz a questão de substituir, tira o Yuri e bota o Pedro Raul. Pra mim, ele tem Não, paixão muitas. pelo- O Pedro Raul ficou um tempão Ah. sem jogar, sem Não, mas aparecer. Mas não com coisa, com o... Ele entrou agora, o Pedro Raul, por conta do Guinegão O Guinegão tá numa machucado, baixa voltando também, de lesão e machucado, e falta de opção. Você vai botar o quê? Você vai levar um menino da base? Eu também não sou a favor de repente. Eu jogaria, o Corinthians, eu jogaria sem a referência. Eu colocaria 2 atacantes de mobilidade lá. Dois laterais. O Caio César para um lado, o outro pelo outro, e deixava o Garro entrando lá. Eu jogaria sem a referência. Sem o centroavante. Porque claro. no segundo tempo, vamos chuveirar a bola na área, põe o Pedro Raul lá para ver se Tá vai fazer um precisando gol. resolver uma coisinha Exatamente, mas assim, a falta que o Corinthians sente do Yuri é enorme, enorme. Porque os laterais, Mateuzinho e Bidu, o Yuri ataca espaço no fundo, vê o gol da final contra o Vasco. Que o Yuri ataca o espaço, o Mateuzinho joga, ele cruza, o Memphis faz o gol. Então, o Então, Yuri aí- tem essa movimentação Então, que aí o é a Corinthians sente importância. muita falta. Aí é a importância. Então, quem é mais importante? Elô, mas eu vejo assim, aí é o marketing que é feito. Mas O Corinthians não Memphis tem é o cara que marketing. veio da Holanda e tal, então ele é os holofotes hoje. O Tudo Yuri, bem. com certeza, eu adoro o Yuri. O Yuri é uma pessoa fantástica, sensacional. Eu nunca vi esse cara. Assim, toda vez... num jogo, você olhando assim de dentro, todo mundo tem sua importância. Sim, lógico. Essa parte que a imprensa joga muito, e até torcedor, é o Memphis que resolveu o problema. Não, Não. ele foi parte da solução, assim como o Yuri foi parte da solução. E se a zaga tomasse um monte de gol lá?
Teve o Grêmio do Soares, Luizito Soares, que ganhava de 4-3 e aí perdia, era tudo goleada. A zaga tomava muito gol. Se não tomasse o tanto de gol que tomou, o Grêmio tinha sido campeão aquele ano do Soares. Então, assim, pro time dar certo, os atacantes têm que fazer gols, o meia tem que fifar, o zagueiro tem que tirar. Então, assim, na minha opinião, eu sou um cara muito coletivo. Então, assim, todo mundo tem a sua importância. Existe um cantor, mas o cantor sem a banda não é porcaria nenhuma. É verdade, é verdade. Então é assim é que verdade. funciona. É que assim, eu tenho... Se eu fosse Você técnico- acha que a torcida do Corinthians, ela não dá a importância que o Yuri merece? Ela dá sim. Não, Que ela dá, ela não, sabe não, que não, quando não, o Yuri não não. está no campo, o Corinthians vai estar Não, capenga. a torcida apoia ele, isso aí, não. Mas a torcida mídia gosta gosta dele. de holofote, Lô. Não, assim, eu acho assim, é dentro do Corinthians mesmo, não tô falando Mas torcida, não. dentro do Corinthians é tudo Técnico, bagunçado. tá. Tá tudo bagunçado dentro do Corinthians. Merece mais respeito, sabe? Se Aí- tem proposta para ir embora, tem que avisar ele, não é fingir que não tem. Mas o Corinthians, assim, essa parte de gestão do Corinthians, Mais respeito ela, pelos ela, atletas, ela é sabe? bagunçada faz tempo. Desde a minha época. Tá Eu já tentando contei- melhorar eu já contei agora. no- Não dá para melhorar com Eu já bilhões de contei, eu dívida. contei lá no Samba Gol, quando eu fui pro Flamengo, emprestado pelo Corinthians, a vice-presidência, a presidência do Corinthians nem sabia que eu tinha ido. Quem me era o Mentira. presidente na época? Alberto Dualib e o vice era o Nezi Curi, na época. Meu Deus. Eu fui pro Flamengo emprestado porque o André Sanches conseguiu minha liberação. A diretoria não queria me liberar porque eles queriam me emprestar no final do ano, me emprestar para clubes do interior, menores, eu não tá. lembro os clubes exatamente. Supondo, foi o Rio Branco, o Mongimirim e tal, vai lá emprestado para jogar o Paulistão. Eu falei, não vou, não quero ir. Que eles estavam meio me fritando lá e eu ficava treinando atrás do gol, fazendo fundamento com o Ricardo Rosa, que hoje é Neymar. personal do Neymar. E ele era auxiliar do Moraci Santana na época. Olha. E eu ficava fazendo fundamento atrás do gol encostado. Eu falei, eu vou ficar mais 2 anos encostado aí. Aí acaba meu contrato, eu vou embora. Sim. Mas eu não vou ficar indo pros times. Com todo respeito aos times, eu não queria. Porque eu sabia que, tipo assim, você vai pra lá, ou você arrebenta pra voltar, ou você vai pingar em vários times do interior, sua carreira acaba com 25 anos. Então, eu falei, não vou. E aí apareceu o Flamengo. Júnior Capacete ligou, que tinha sido treinador do Olha, Corinthians. ele que te ligou? Ele ficou 2 jogos no Corinthians. Perdeu para São Paulo e São Caetano e foi embora. Ele ficou 10 dias. Foi o treinador mais rápido que passou por um clube, que eu lembro foi o Júnior Capacete. E no outro ano ele virou diretor do Flamengo e me ligou. Em 10 dias ele me viu dentro do Corinthians e quis me dar uma oportunidade no Flamengo. Quando eu vou pro Flamengo, aí a diretoria não queria me liberar. Ah, chegou o Flamengo. Não, você não vai. Você não foi pros times do interior, aí você não vai pro Flamengo. Aí eu encontrei o Andrés num jogo da Copinha, fomos assistir o jogo da Copinha 2004, o Corinthians é campeão da Copa São Paulo. E ele falou, é mesmo? Não tava sabendo e tal. Não, pode ir que eu te libero. E aí fez os trâmites e Ele me era o liberou. diretor Do Corinthians na época. E aí me liberou. E aí eu fui pro Flamengo, pô, fiz gol de título da Taça Guanabara e tal, arrebentei lá no Flamengo e tava lá, já tinha feito uns 5 gols pelo Flamengo, a gente já tinha sido campeão da Taça Guanabara. O Nezi Curi, o vice-presidente, liga pro meu empresário. Quero uma reunião com vocês aqui amanhã no Parque São Jorge aqui. Pode vir aqui, não sei o que lá. Eu vim do Rio. Vim do Rio, meu empresário. Tinha aquela casa no meio do Parque São Jorge lá, que era onde a sala sei. que hoje tem as festas juninas lá, tinha a casa lá, que era da presidência lá. E aí chegou eu e meu empresário lá, aí o senhor Nezi Curi, vice-presidente na época. O que o Roger tá fazendo lá no Flamengo? Os gols que ele tá fazendo lá era pra ele fazer aqui. Que maluquice. Amanhã eu quero ele aqui treinando. Ele falou assim pro meu empresário. Meu empresário falou, não dá, pô, ele tem empréstimo de 1 ano, ele tá lá 1 ano emprestado Alguém no assinou Flamengo. um papel. Exatamente. Então você vê, o Sim. vice-presidente não sabia. Então, assim, toda essa história para exemplificar que a bagunça na gestão, Não é na de diretoria, hoje. não é de hoje. No meio da reunião, o Nezi Curi palitando o dente com o cartão que meu empresário deu pra ele. Chegou, se apresentou, opa, tudo bem, sou empresário, tá o cartão no meio da reunião lá. Roger tem que voltar pro Corinthians, Tinha uma e palitando. carnezinha, tinha uma carne- carnezinha no dente. E aí tava palitando o dente com o cartão do meu empresário. Então, assim, a bagunça não é de hoje. Infelizmente. Eu Mas sou você quer corintiano. seriedade, não dá. Eu sou corintiano também. Pra mim, Você é infelizmente, corintiano. sou corintiano. Agora, só uma pergunta. Você falou que jogou no Flamengo, né? Como é que é? As duas torcidas, porque são as maiores do Brasil. Se bem que eu Sim. acho que a do Flamengo é terceirizada, mas tudo bem. Pra mim, a maior torcida do Brasil se chama Corinthians. Corinthians. Eu também acho, mas que a outra é terceirizada. Mas eles estão lá, mesmo terceirizado. Qual, assim, traça pra gente um paralelo das duas torcidas. O que você...
Olha, Como é que não é? a O que é jogar? Eu vou simplificar, né? O que é jogar no Corinthians? Não, O que não é é jogar no jogar, não, Flamengo? não é jogar, não. Eu queria, por Torcida. exemplo, A questão da torcida, porque assim, eu gosto muito dos bastidores, não é do jogo É em que eu si. peguei Porque situações. você tá dentro do campo, você fica Sim. vendo o que é. Eu peguei situações totalmente diferentes nos dois clubes. Vou explicar o porquê. No Corinthians, eu era reserva do Kleber, fui campeão paulista jogando, joguei a final, o Kleber foi expulso. E teve o episódio da Libertadores. Então eu peguei a torcida do Corinthians me querendo longe do Corinthians, querendo me matar, porque a Libertadores era obsessão. Naquela época o Corinthians nunca tinha sido campeão. Então, ali naquele ano, eu fui o culpado pela eliminação do Corinthians na Libertadores. Pra todo mundo. Então, era torcedor que descobriu onde eu morava, tacava pedra na minha janela. Menino. Eu tive que comprar um carro, eu ia treinar de ônibus, eu já tava no profissional, ia de ônibus treinar, não tinha carro. E não tinha pretensão de comprar. Então, eu tive que comprar, trancar no G5 pra eu poder ir de carro pro treino. Aprendi a dirigir rapidinho pra poder ir pro treino de É a carro. torcida. Porque a torcida queria me pegar. Então, eu vivi esse lado no Corinthians. E no Flamengo eu vivi o oposto. Porque eu fiz gol de título, então era o lateral. Chegou um momento que o Atirson ficava no banco e eu jogava. O Atirson já era ídolo do Flamengo. Exato. E eu era titular, joguei 60 jogos pelo Flamengo Que naquele ano. loucura. Então eu peguei a torcida do Flamengo na fase boa. Querendo ou não, eles me paravam nos lugares para reclamar dos outros jogadores, porque a gente brigou contra o rebaixamento aquele ano. Aham. A gente livrou o último jogo contra o Cruzeiro, ganhamos de 6-1 do Cruzeiro, lá em Volta Redonda. Então o pessoal, pô, Roger, aquele jogador tá uma merda. Eles iam falar mal dos outros. Dos outros, me viam nos lugares, então eu podia ir nos lugares normal e tal. Pô, Roger, aquele jogador tá uma merda, pô, tem que cobrar aquele cara e papapá. No Corinthians, não, se eu saísse, os caras iam querer me pegar. Então, assim, eu vivi esse lado oposto, mas assim, torcida do Corinthians, pra mim, é mais apaixonante. Mas apaixonante. No sentido de incentivar os 90 minutos. Então, o Corinthians toma um gol, a torcida começa, Corinthians, Corinthians. Flamengo toma um gol, por exemplo, no Flamengo eu fui vaiado no primeiro tempo, em jogo. A torcida do Corinthians dificilmente faz isso. A torcida do Corinthians incentiva os 90 minutos. O jogador pode estar na draga. Pedro Raul não acertou o passe direito lá, você não escutava a torcida do Corinthians. Eu vi Tem torcida que no primeiro tempo os caras já vai. Eu vi o pessoal da Gaviões dizendo, não sei se foi o Ale, o presidente da Gaviões, que eles disseram assim, durante os 90 minutos é proibido xingar, é proibido fazer qualquer tipo de coisa negativa. Agora, Terminou, eles protestam, sim. Aí eles Então, dizem, isso eu acho bem vejo, legal. E a torcida do Corinthians, na minha opinião, pelo que eu já vi e vivi, é a única que faz isso. Mas é É a mesmo. única que faz A isso. do Palmeiras cobra o tempo Porque inteiro. tem jogador que erra um lance, aí erra dois, no terceiro a torcida tá vaiando. Eu já peguei jogos, eu no É Flamengo, verdade. e em outros lugares também. Tipo, o craque do time vira pra torcida. Pô, deixa o cara jogar, mano. Para de vaiar É o isso cara, aí. não sei o quê. É isso. Então, o Neymar fez no Santos. Na minha época, era o Felipe Maestro, era o capitão do Flamengo nosso lá. No jogo, foi logo no início, contra o Friburguense, eu lembro bem. Torcida me vaiando no primeiro tempo, porque eu tinha errado 3 passes seguidos. O Felipe virou pra torcida, deixa o moleque jogar, pô, cala a boca aí, não sei o quê. Então a torcida do Corinthians é mais apaixonante por conta disso. Eles apoiam os 90 minutos. 90, acabou o jogo. Eu achei legal essa declaração. Durante os 90, tá proibido. Quem mais questiona é sempre a numerada, né? A turma do amendoim, né? Que fica. Mas lá, Gaviões, agora também a hora que termina, o bicho pega, né? Bicho pega. Não, eu acho a torcida do Corinthians bem democrática nesse setor. Não, sabe? eu acho muito legal, É. assim, eu não tô criticando, eu gosto da torcida, eu acho bonito. Assim, eu queria que os outros times também fizessem isso, porque vai valorizar o jogador. né? Se E quando todas as torcidas fizessem isso, o espetáculo em si ia ficar muito mais bonito. Quando eles forem cobrados, eles vão entender, falar, estão cobrando, ó, durante os 90. Exatamente. Tudo bem, agora tem que Vai ter entender. até mais razão, os jogadores, enfim, o contexto do futebol vai dar até mais razão para a cobrança do torcedor. Você imagine você jogando e o pessoal te baiando. Aí como é que eu ninguém vou. tem estrutura, né? Né, não dá. Exatamente. Você precisa de um psicólogo. Vou voltar à pergunta do negócio de psicólogo, que eu acho importante. Todos os jogadores, particular, tem que ter um psicólogo para aguentar esse tipo de pressão. Eu acho assim, não o do clube, mas um particular, que seja uma vez por semana, fazer uma terapia, para aguentar isso tudo. É muito importante. Eu falo que na minha época o meu psicólogo foi Deus. Porque, Era tipo outra, assim, outra a época, gente né? não tinha, e, por exemplo, no jogo do River, depois que eu fui expulso, no mesmo dia me jogaram na sala de imprensa. Por exemplo, hoje em dia tem toda uma assessoria. Olha, ninguém vai dar entrevista. Perde o jogo, todo mundo sai, ninguém dá entrevista.
Me jogaram na sala de imprensa, tipo, ó, explica aí o que aconteceu. Eu nunca vi tanto Gente. jornalista na minha vida. Os caras um subindo por cima do outro e câmera aí lá no Morumbi. E eu sentado lá, os caras me enchendo de perguntas e eu explicando. Sozinho? É, Ou tinha alguém cê- junto com você, da Putz. diretoria? Não, da diretoria não. Foi Ninguém. pra sala de imprensa lá no Morumbi. Eu não lembro se tinha um assessor do Corinthians do lado, provavelmente tinha, não me lembro a imagem em si. Mas no dia do jogo fui lá pra ir pra coletiva depois do jogo pra explicar. Hoje em dia não tem. Hoje em dia é o treinador que dá coletiva e acabou. Entendeu? Então, o assim, jogador lá antigamente, na minha opinião, era muito pior nesse sentido. Era, O relacionamento com a imprensa. Tinha um lado bom de você ter uma proximidade. Muitos jogadores eram bem amigos de Uhum. pessoas da imprensa. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem um distanciamento muito grande. É que eu te falo, tem que porque passar tudo é por culpa da três- imprensa. Você tem que passar por 3, 4 assessores para chegar no jogador, para ver se o cara faz uma entrevista com você ou manda uma mensagem de áudio para você. Então, hoje existe um distanciamento muito maior. Então, isso ao mesmo tempo tem um lado bom e um lado ruim. Na minha opinião. É. Só que naquela época era pior. Os caras na beira do campo ia lá, já tipo, pegava de cabeça quente. Hoje não. Você respira, ó, vou dar entrevista só amanhã. Aí amanhã você emite uma nota, um comunicado e tal, É. tal, e tá tudo É que certo. hoje tem aquilo que você falou, o staff, assessoria, tem muita gente no entorno. Então, Exatamente. e é verdade. Blinda isso. mais o jogador. E é verdade, é bem verdade isso mesmo. Sim. Por um lado é bom, pro outro não, que ninguém fica sabendo o que tá acontecendo. Pro torcedor é realidade, pior, né? porque às vezes o torcedor quer o lado emocional do jogador, quer saber na hora ali o que tá acontecendo e muitas vezes fica sem resposta. Mas uma coisa que ele falou é verdade, Léo. Se o jogador termina o jogo, ele vai que nem hoje em dia nos jogos, tem aquele pessoal que é da transmissão do vivo, que se ele fez o gol, ele tem que dar Sim, uma parada vai ali, lá, que o próprio clube coloca. Aí o cara tá de cabeça quente. A gente já viu algumas entrevistas, Eu né? Os vi- caras falando várias groselhas lá, O palavrão. tal do Kaká lá que falou aquelas bobagens lá. Sim. Se bem que ele passou falando, né, Sim. bobagem. Mas então, aí eu fico pensando, não sei se é assim. Aí as TVs pagam, né? Aí eu não tenho. Mas eu acho uma judiação deixar o jogador terminando um jogo, mesmo ganhando, mesmo isso, às vezes, mesmo ganhando, cometer um erro, não sei o que lá, porque todo mundo vai em cima do erro, nunca vai em cima do que é bom. Ah, isso aí com certeza. Isso aí eu vivi na pele. Espanha, como foi viver lá? Celta, né? Esse Celta de Vigo foi o primeiro. Eu saí do Flamengo, voltei pro Corinthians. E o Tite era o treinador do Corinthians quando eu volto, 2005, e falei, putz, vou jogar no Corinthians, né? Caraca, voltei bem do Flamengo, 60 jogos, 13 gols, enfim, aí chego no Corinthians, aí faço a pré-temporada, na época que chegou a MSI, Tevez, Mascherano, o Mascherano chegou um pouquinho depois, chegou o Tevez e o Seba, o zagueiro, junto lá, O lindo Seba. Carlos Alberto e tal, fiz a pré-temporada. Roger. E no meio da pré-temporada, aí Vocês chega. também só sua amargura, né? Você também tem a Aí sua amargura, né? chega a proposta do Celta. E eu não queria ir. Eu vou no Tite. Pô, Tite, chegou uma proposta de empréstimo aí, eu queria ficar. Quero mostrar o meu potencial, meu valor no Corinthians. E o Tite, sincerão, falou: ó, hoje você vai ser a terceira opção. Eu tenho o Fininho e o Renato Abreu. É os dois que ele estava usando na lateral. E aí, se eles não derem conta, aí você vai ter sua oportunidade. Falei, obrigado, apertei a mão dele, no outro dia eu fui embora. Saí da concentração, aí no outro dia fui pra Espanha, o Celta tava na segunda. Metido você, hein? Não, na verdade, sincerão, né? Ele foi sincero comigo, eu não queria esperar ser a terceira opção. Entendeu? Aí Então, não vem essa opção pô, depois, eu né? acabei de jogar no Flamengo a temporada toda, pô, Atirson, grande Botou ídolo no do banco o Flamengo. Pô, Atirson. então, assim, eu achei que eu ia voltar. Eu achei que eu ia voltar pelo menos com um pouquinho mais de moral e tentar jogar, ter alguma oportunidade. Assim, agradecer a sinceridade dele e eu vou dar preferência para quem já estava aqui. Falei, tá bom. E aí eu aceitei a proposta do Celta. O Celta estava na segunda divisão, a gente foi, se eu não me engano, vice-campeão. Eram os 3 primeiros que subiam. Não lembro se a gente ficou em segundo ou terceiro. E aí conseguimos acesso. Eu joguei 13 partidas. Foram 15 jogos, 2 no banco, 13 como titular. E a gente conseguiu acesso para a elite, para a La Liga, e depois eu volto pro Corinthians de novo. Fácil adaptação, né? Lá na Espanha, a Pô, comida. na Espanha eu Porque morei... tem gente que... Tem jogador que foi pra Espanha e disse que quis vir embora porque a comida não era boa. Aí para, né? Ah, Aí não, para. isso aí eu fui sozinho, mas assim, quando eu ia pros lugares, até Polônia depois, eu pegava uma moça para limpar a casa, primeira coisa,
né? Eu sozinho, falei, preciso de uma pessoa para Pra limpar a casa. me ajudar na limpeza e tal. E comida, normalmente eu comia fora. E nos países tem, pô, restaurante. A comida espanhola é boa. E é boa a comida espanhola. Então não tive problema. Morei em Vigo, pertinho de Portugal ali e tal. Então a comida pra mim não foi nenhum problema. Me adaptei legal. Queria até ter ficado mais, mas eu tava só emprestado e volto pro Corinthians. E aí, quando eu volto pro Corinthians, falei, pô, agora eu vou ter uma oportunidade, né? Vou jogar. O treinador já era o Márcio Bittencourt. Ai, o Márcio. Que foi em 2005 também. 2005 também, foi só meio ano que eu fiquei O lá. Márcio esteve aqui com a gente. Então, Márcio... Mas você tava gente- com o Márcio naquela época que ele hipnotizava, mandava hipnotizar o jogador? Não, na verdade eu só voltei, e aí voltei de empréstimo, fiz alguns treinos, e aí falaram, ó, você não vai jogar. Quem tava lá era o Gustavo Neri, titular, você vai ser o reserva. Eu falei, então, não quero mais ficar aqui. E aí aí apareceu a proposta do Grêmio. É porque assim, pô, eu saía para os outros lugares, eu jogava, só no Corinthians eu não jogava, então eu falei, putz, então tchau, né? acho que já deu o meu ciclo. Então, eu te recebi proposta do Grêmio e do Juventude. O Grêmio tava na Série B, na época, que teve a Batalha dos Aflitos e tal, e o Juventude na Série A, valores eram iguais, então eu optei pelo Juventude. E aí eu tinha contrato com o Corinthians ainda. Agora eu vou fazer uma sacanagem. Verde e branco, tu usou verde e branco. E vou te falar que é um dos meus únicos, assim, não pelo Juventude, mas hoje, assim, gostaria de ter jogado no Grêmio, principalmente aquela Batalha dos Aflitos, campeão, mas eu escolhi porque estava na Série A o Juventude. E aí, pra eu sair do Corinthians, o que aconteceu? Os caras, ó, Roger, não vai sair. Tipo, Você tinha um contrato... tinha um contrato, era mais 6 meses, só que o Juventude me queria livre. Aí o meu empresário um dia falou, ó, Roger, pra você poder sair, os caras falaram, você tem que fazer uma carta de próprio punho, abrindo mão pra você sair. Eu falei, onde que eu assino? Cara, Pode. eles não quiseram te pagar o que Tipo, queriam. se eles me mandassem embora, eu sair, você ia ter que pagar... Mas se você sai, tudo bem. Exatamente. Aí eu falei, onde que eu assino? Aí eu fiz uma carta de próprio punho. Ai, que Eu, Roger maldade. Guerreiro, não quero mais pertencer ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Assinei. Pediu uma demissão. Pedi uma sabe? de- pedi Cara, mas demissão, então É. fica marcado isso, né? Na história, porque como é que você pede uma demissão? Pede pra sair do Pedi pra time sair. como o Corinthians. Pedi O pra torcedor, sair, fica aí deu- o torcedor fica magoado. Mas assim, como eu te falei, o torcedor tinha muito aquele resquício de 2003. Então o torcedor não queria me ver muito lá. E aí eu, pra carreira, eu falei, putz, vai ser melhor eu sair. Aí eu fui pedir demissão, saí, fui pro Juventude. Joguei a Série A, a gente se livrou do rebaixamento, foi a segunda metade do Brasileiro. Inclusive, minha estreia contra o Corinthians, a gente ganha de 1-0 no Alfredo Jaconi. Eu dou o passe pro Josiel fazer o gol. Então, a assistência minha, gol do Josiel. O lateral direito do Corinthians era Eduardo Ratinho, na época, que tava jogando. Ratinho. E aí, nós ganhamos de 1-0 na minha estreia, que foi contra o Corinthians. E aí, dali, do Juventude, eu vou pra Polônia. Polônia. Polônia é uma história maravilhosa. Mas antes de a gente falar de Polônia, pegando o gancho de laterais e também sobre a sua questão, se eu chego, se eu não vou jogar, eu não vou jogar. Mas falando de lateral, a nossa escassez, o Roger, de laterais. Qual é a sua opinião sobre isso? Nós não temos mais laterais, como você, como o Kleber, Gustavo Neri. Cafu, como tinha Cafu, Sim, Roberto, tinha não muito. existe mais. Eu acho que todo mundo tem culpa no cartório, como eu costumo dizer, mas vai muito pelo sistema de jogo hoje que adotaram com os pontas. O Sérgio Soares falou sobre isso. Então os pontas acabam tirando um pouco o espaço do lateral. Então o lateral, primeira função do lateral, marcar. Tem que defender a linha de 4 ali para você defender e depois apoiar o ataque. Antigamente se jogava com um quadrado no meio de campo, eram 2 volantes, 2 meias. Ou 3 volantes, 1 meia, ou um volante e 3 meias, só que esses meias jogavam muito por dentro. Então, lateral tinha o corredor todo para fazer. Então, o Cafu chegava no fundo, cruzamento, o Kleber cruzava com a mão, era assistência que ele dava pro Luizão, pros caras, todos os laterais. Então, tinha o corredor todo. Tanto que os treinos para laterais, na nossa época, não tinha essa coisa do treino funcional, do treino mais curtinho. Era pique de 100. E cruzamento, né? Os volantes era tiro de... Eu lembro, os atacantes era tiro de 30 metros, os volantes e que jogava no meio era tiro de 50 metros, os laterais tiro de 100 metros na lateral. Então, assim, o treino era muito voltado para isso, para o lateral poder ocupar o corredor inteiro. Então, o lateral tinha a função de defender
e atacar. Hoje o lateral é mais a função de construtor, ele defende e muitas vezes ataca por dentro. Dificilmente você vê um overlap, o lateral passar no fundo e fazer cruzamento, são muitos poucos. E fora isso, o lateral hoje não tem X1. Na nossa época tinha muitos laterais, a gente O que levou... que é X1? O cara que quebra a linha, o driblador, é o Caio César tá. no Corinthians, Tá, é o Alan do Palmeiras, o Alan jogando na ala do Tá, Palmeiras. Desculpa que essa parte Sim, tática, sim. assim, eu não Não, entendo. mas é que, tem o, o cara tem o X1, o que que é? Ele tem o drible. Ah. Então você chega no fundo, você tá no 1 contra 1, hoje o lateral toca pra trás. Sim. Na nossa época, eles voltam, é você verdade. enfrentava e fazia o cruzamento, entendeu? Você tentava driblar, cortava pra dentro, Marcelo no Real Madrid, os caras tinham mais a parte técnica. Hoje em dia o lateral ele vem por dentro, construir. Tá chato. Pra posição, na minha opinião, tá. E não precisa então mais de lateral. Por isso é que não tem lateral. Precisa em outras Não, funções, precisa- não, mas tô- essa tô- parte do Eu ataque... digo o seguinte, o lateral não vai fazer tanta falta, porque se é do jeito que Exatamente. joga, não tem E aí por isso- depende do esquema que o treinador usa também. Por Entendi. exemplo, eu no Celta de Vigo jogava no 4-1-4-1. 4 a linha de defesa, um volante, outra linha de 4 meio-campistas e o atacante. O ponta que jogava do meu lado era Gustavo Lopes, seleção da Argentina e Aham. tudo. Ele mesmo não deixava eu passar do meio de campo, Olha. porque ele queria do meio pra frente ele jogar. Então eu tocava a bola pra ele e eu ia fazer ultrapassagem. Ei, moleque, cabrão, queda-te aí, não sei o que, não sei o que. Porque a minha função era defender. Então eu fui um lateral muito defensivo na Espanha. Já na Juventude, jogava com ala, eu ia muito no Você fundo. No Flamengo era o lateral direito, Rafael, cruzando e eu fazendo gol de cabeça. Então era um lateral cruzando pro outro na área, parecido, muitas vezes o Mateuzinho cruza, o Matheus Bidu faz o gol. Sim. É Bidu isso, ataca muito. Então, o Bidu é um lateral que eu gosto muito, porque ele vai no fundo, ele Ele dribla, vai e vai volta. por dentro. Então, ele é um dos laterais que é a moda antiga. Só que eu acho que Que esse é o faz falta, né? esse é o principal Não, motivo. bom é Faz... o Ibanez. Ah, bom, esse é, ele Esse é bom pra demais. caramba, desculpa, gente. Bom é o Ibanez. Nossa, demais, né? Essa história desses... O que você pensa? Tem uma frase de um técnico aí que disse, aí eu não aguento, é que eu não aguento, que disse que o Endrick é um jogador indisciplinado taticamente. Quem falou isso foi o técnico da seleção brasileira e que foi do Real Madrid, Não, o Ancelotti. eu não acho. E por isso que ele não coloca o Endrick. Eu não acho. Eu não acho, porque assim, nenhum jogador é indisciplinado taticamente. No caso, ele acha isso do Endrick. Eu não acho. Eu acho que o treinador ele tem o poder de convencimento. Se eu falar se eu sou o patrão, sou o chefe, falar, ó, Elô, você tem que fazer isso, isso e isso, porque vai ajudar o time, eu vou te convencer, mesmo que não seja a sua característica principal, você vai fazer. Mas sabe por que ele falou isso? Lembra de um jogo que o Endrick entrou no Real Madrid? Entrou e ele percebeu que dava para ele chutar para fazer o gol. Eles ficaram bravos porque não passou a bola para o Mbappé e para o Vinícius Júnior. Então. Aí ele virou indisciplinado Então, taticamente. Mas ele fez o gol. Então, mas isso não é nem disciplina tática, é tomada de decisão É, que o mas o jogador cara- toma na é. hora ali. Ou você chuta, ou você toca. Quantas vezes a gente já viu o cara melhor colocado, aí o cara Mas você prefere não chutar. percebeu que o Endrick, ele só leva o Endrick porque o mundo quer o Endrick, né? Aí, mas ele nunca coloca. Mas porque sabe? o Endrick é bom de bola. Então, mas vem cá, você não coloca o cara que é bom de bola para jogar? Então, aí vai de cada treinador. Eu sou a favor, os melhores jogadores do seu time você tem que ter em campo. Você tem que arrumar um sistema para ele jogar. Eu, como treinador, eu tenho uma escola de futebol e, assim, a minha escola não é voltada para o alto rendimento, mas o que eu penso sobre ser treinador de futebol é isso. A seleção de 70 jogava com 4 meias. Não tinha volante praticamente. Pelé, Coutinho, Rivelino, Gerson, era tudo meia. Não tinha volante, praticamente. E aí eram os melhores que estavam em campo. Futebol tá chato. Ah, né? tem Essa que- monte de- Tem que jogar assim sempre? Não, aí é função do treinador. Mas se eu tenho um cara top, eu tenho que botar esse cara pra jogar. Vou arrumar uma função pra ele, ele vai entender, vou fazer ele entender que ele precisa cumprir determinadas funções táticas, mas ele com a bola ele resolve. O Endrick botou o brasileiro no bolso pro Palmeiras, quando virou contra o Botafogo lá. Um menino de 18 anos, 19 anos. 17, Então 18. né? é jogador diferente. Esse jogador diferente, eu tenho que ter ele em campo. E tem personalidade, Tem né? personalidade. Eu, particularmente, gosto muito Eu do também Endrick. gosto. É, que nem fala que é uma mala, mas eu não vou jantar com ele, né? Ô, Roger, mas algo está errado, porque nós não temos expectativa nenhuma hoje de ganhar uma Copa do Mundo. Uhum. Tendo tantos talentos como o Endrick, como o Rodrigo, e nós não temos expectativa.
Passa muito essa questão, existe ciclos, renovação, muita gente fala que seleção nos jogos melhores, jogos queridinhos do treinador e tal, Eu penso. mas futebol é muito gosto, eu falo, cada um tem o seu, tem treinador que gosta de determinado jogador, e assim, eu não tô lá dentro, então é difícil a gente fazer acusação sobre essa questão Mas você tá muito bonzinho, você de- tá muito politicamente correto, não, essa hein? questão de, que é empresário, a gente sabe o que acontece, eu conheço o jogador que foi convocado uma vez pra seleção pra ser vendido, eu conheço. Teve um do Fluminense, né, que inclusive... Jogou comigo André, alguma coisa? no Flamengo, não, o Jonatas, Ah, o volante, foi campeão da Copa do Brasil, eu lembro que ele foi convocado uma vez, nem entrou, depois foi vendido pra Espanha, É esquema. pro espanhol. Se foi por causa disso, não sei, mas assim, o cara não jogou, nunca Muita mais coincidência, né? nunca mais foi convocado, e assim, tem outros jogadores também nessa situação, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a desculpa que se dá muitas vezes, é porque na seleção não tem tempo, precisa de tempo. Nunca teve tempo. Sempre foi a data FIFA, Tem cinco, convocação, 10 dias, 2 jogos, papapá e vai. A Polônia, quando eu jogava na seleção, passou muito por isso. O que acontece? Os jogadores estavam nas melhores ligas. Então, a Polônia tem jogador no Napoli, tem jogador no Milan, tem jogador nos principais times da Europa. Uhum. Quando juntava lá na seleção, não dava liga. O Brasil acontece muito isso. Pô, você tem o Rafinha no Barcelona, craque do Barcelona, Vini Júnior, craque do Real Madrid, Rodrigo, craque do Real Madrid. Você pega, são dos melhores times que jogam, Newcastle, nos melhores times aí da Europa, Matheus Cunha, Manchester United, e chega na seleção, não dá liga. Então, você sabe o que eu acho? A minha opinião, tá? Pra mim, o Vinícius Júnior é jogador de clube, não de seleção. Nessa Copa ele mostrou um pouquinho mais, mas eu assim, gostei. mas muito longe do que ele faz no Real Madrid. Ele é jogador do Real Madrid clube, não de seleção. Mas assim, tem um detalhe que, na minha opinião, principalmente na seleção brasileira, faz muita diferença. O jogador no clube joga de uma forma, ele vem na seleção e joga de outra. Mas o técnico é o mesmo, ele não podia encaixar? Então, aí assim, às vezes, só que assim, encaixa para um, não encaixa para o outro. Então, esse encaixe o treinador tem que achar. A minha opinião, o treinador tem que achar. Eu tenho o Vini Júnior, como ele rende melhor? Assim, vou botar. Eu tenho o Endrick, como ele rende melhor? Assim, vou botar. Você tentar achar jogadores onde você consiga esse encaixe, é um quebra-cabeça. Eu acho que o Endrick é um jogador que tem que estar livre dentro do campo. Um segundo atacante, na minha opinião. Ele tem que ir pela direita, pela esquerda. Ele deixa ele resolver. É que hoje em dia, dificilmente você joga com um segundo atacante livre. Você joga com um centroavante. Aí, o Flamengo começou a deixar o Samuel Lino um pouco mais livre. E ele tá deitando. É isso aí. Não tá mais fixo na ponta, ele cai por dentro, ele cai por fora, e aí o jogador rende mais. Então é a função do segundo atacante que a gente diz. Antigamente jogava um 9, um 4 no meio de campo, e o segundo atacante ele caía pela ponta de esquerda, ponta direita, ele era o jogador livre para jogar. Vamos supor, um Paulo Nunes, era Jardel e Paulo Nunes. O Jardel era o referência, Paulo Nunes era o segundo atacante. Toda equipe tinha assim. Eu gosto dessa história de ter um jogador livre. O Palmeiras, o Luizão e Edilson Capetinha. É isso Nossa aí. senhora, mas era o daí segundo. não dava, né? Mas eu digo essa função do segundo atacante. Você dá total liberdade, você vai onde você quiser. Deixa você falar, faz o que você sabe fazer, que é gol. Vai lá. Tem um caso da Polônia, né? Eu fui pra Aliás, antes de você começar, é isso que a gente quer entrar agora, né, Léo? Nosso Polônia. Como foi a sua adaptação na Polônia? Como é que foi chegar? Cultura completamente diferente. Idioma, nossa senhora. Temperatura. Conta. Tua chegada. Você fala assim, tô aqui, vou pra seleção, conta. Eu assinei o contrato com o Legia Varsóvia, depois do Juventude, e cheguei na Polônia, e lá tava o maior frio dos últimos 40 anos. Tava menos 27 graus. Então, acho que a pior coisa foi a temperatura, porque a gente treinava, corria em cima de rio e tudo, rio congelado, era neve pura. Eu fui conhecer Varsóvia no mês de março, eu cheguei lá em janeiro, tudo branco. Neve. Fui ver a cidade em março, praticamente 3 meses depois. E aí joguei no Legia Varsóvia, graças a Deus deu tudo muito certo, fui campeão polonês logo no primeiro ano, no ano seguinte eleito o melhor jogador estrangeiro em atividade no país, então assim, campeão da Copa da Polônia, da Supercopa, então as coisas caminharam muito bem para mim, até que surgiu o convite para eu me naturalizar. O treinador da seleção, hoje falecido, Léo Benhacker, era um holandês,
Um holandês que gostava de brasileiro? O holandês gostava de brasileiro. Porque a maioria não gosta, né? Mas ele, no caso, ele gostava, porque a minha naturalização foi por meios diferentes. Foi um pedido do treinador Olha. direto pro presidente. Então não teve aquele negócio de morar 5 anos no país, de dar entrada nos documentos. Não. Eu estava 2 anos só na Polônia. Então, teoricamente, por vias legais, eu não poderia me naturalizar. O treinador chegou no presidente do país e falou: ó, quero passaporte pro Roger. Presidente da Polônia? Isso, Ah. chegou pro presidente do país, falou: ó, quero que você Que dê máximo! quero que você dê o passaporte pro Roger, porque eu quero ele na seleção jogando a Eurocopa. Cara, você foi com o presidente de... Não, caramba. isso daí foi... Que história! Na época parou a Polônia, porque assim, em dezembro surgiu o boato, em janeiro foi dado o ok, aí pediram minha documentação. Dia 17 de abril, oficialmente, eu me tornei cidadão polonês. Então, fui na Casa Branca da Polônia, foi o presidente do país que me deu diretamente a cidadania. Foi todo um evento lá, como se fosse Meu Jornal Deus. Nacional. Olha, parou. olha que valorização, que não, emoção. foi O que bom. você não teve aqui, você teve lá Foi de top, tudo. muito top. Aí, dia 17 de abril, e aí em maio saiu a convocação, aí eu já podia ser convocado, já estava com o passaporte. Aí fui convocado para a Eurocopa para jogar a Eurocopa. Aí joguei a Eurocopa de 2008 e toda a eliminatória para a Copa do Mundo de 2010. Foram 26 jogos pela seleção, 4 gols e umas 8 assistências, não lembro assim de cabeça. Quer dizer que sim, foi o Lewandowski que jogou com você, não foi você que jogou com o Lewandowski. Ó, que moral, não é pra exatamente. qualquer um, hein, Isso gente? Pegou esse gancho. Isso eu brinco com os meus alunos lá na escolinha. O professor, você jogou com o Lewandowski? Eu falei, ele jogou comigo. Muito bom. Porque ele começou a ser convocado depois da Euro de 2008, e eu já tinha jogado a Euro e a Polônia saiu na primeira fase, mas eu fiz o primeiro gol da história da Polônia na Olha Eurocopa, isso. no empate Você contra a Você Áustria. tem que... Então tem Polônia história. também. Então, não, agradeço muito a Polônia Tem que por ter tudo, gratidão assim. pela Polônia Tem mesmo. uma gratidão eterna, porque foi um país que me acolheu muito bem e, assim, foi uma conexão muito, muito boa. Vocês se entenderam, né? Tanto que, por exemplo, em janeiro desse ano, a Polônia jogou a Copa do Mundo da Kings League e foi aqui no Brasil. Eles me ligaram e eu participei. Fui Olha. convocado para a seleção da Polônia na Kings League, que é esse esporte aí. do Esse ping-pong. jogo é essa diferente. agora. E eu joguei pela seleção da Polônia. Eles me ligaram, eu fiz questão de estar presente. Cara, que história maravilhosa. E isso, a seleção tudo novinha e eu com 43 anos. Hoje estou com 44, mas 43 anos eu estava lá jogando com eles. Então, muito legal. Aí o Lewandowski chega, começa a ser convocado depois da Eurocopa. Então, ele estava com 20 anos e eu com 26. E eu estava já com moral na seleção. Então, falo, ele que jogou comigo. Então, deu umas assistências para Imagina ele. ele sendo o cara mais velho que o Leva, né? O Leva, intimidade, hein? Lewandowski. Imagina assim, tipo assim, o Lewandowski batendo. Roger. Muito bom, Nós muito jogamos legal. 3 anos Sim, lá. muito legal. Quer dizer, o cara, tipo assim, tô chegando, me dá um apoio. Ó, Sim, sim. Caralho. E apoiei mesmo. Aquele que agora de fofoca, mas você tem o Então, telefone. hoje em Hoje dia, fala hoje com não, Leva e hoje em tal? dia é mais afastado, porque Cada um a vai vida pro seu- toma um rumo país diferente diferente, e né? tal, mas assim, por exemplo, quando eu fui para 2016, eu fui para Polônia, a seleção tava no hotel concentrado, eu fui no hotel da seleção, falei com os caras. Cara, você é um ex-jogador da seleção polonesa, então, só sim, isso. muito legal. O primeiro gol dele pela Polônia, eu participo, eu faço a pré-assistência. E depois no outro gol foi contra San Marino. Nós ganhamos de 2-0 no jogo de ida e no jogo de volta. Tem até vídeo no meu Instagram eu dando cruzamento para ele fazendo gol de cabeça. Então a gente tinha um entrosamento legal. Pegando esse gancho, nós estamos falando. Nós falamos antes do Alex Cabeção na Turquia, inúmeros outros, você na Polônia, e eu vou falar de novo. Nós não tratamos nossos ídolos como eles devem Exatamente, ser. eu concordo. Por que os outros países fazem? Os outros países, eles dão para você, como você foi na Polônia, você chega na Polônia, É um rei. tapete vermelho Sim. para você. O que você acha? Por que o Brasil não consegue? Nós temos a história de jogadores do Corinthians, do Palmeiras, que não conseguem assistir um jogo. O jogo, e foi da Sim, seleção, sim. foi ídolo ali. Sim. né? Eu acho que é memória curta. Principalmente memória curta. Depois que fala que o brasileiro tem memória curta, Porque ele tem mesmo. avalia-se muito o momento. Eu falo, hoje eu tô no Master do Corinthians, o Master do Corinthians dá uma grande atenção pros ex-jogadores lá, faz Não. os eventos e Ainda, tal. ainda é o Guima que tá lá. O Guina e o Basílio Pé de Anjo, o presidente, o Guina cuida de tudo lá. Mas eu vejo os outros times, por exemplo, podiam fazer igual, até melhor.
Por exemplo, você vai jogar contra o... a gente foi jogar contra o Master do Palmeiras, um jogo lá. A maioria dos jogos, por exemplo, no Master do Corinthians, só quem jogou profissionalmente no Corinthians pode jogar, representar o Master. No Palmeiras a gente jogou lá, tipo assim, a torcida do Palmeiras não conhecia metade dos caras. E não é culpa dos caras, mas eles chamam caras que jogou no Sub-15 do Palmeiras, no Sub-17 e bota lá pra jogar. Então acho que podia ter uma valorização muito maior, um camarote lá no estádio, ó, pros ex-jogadores lá assistir jogo e tal. Podia ser mais valorizado, na minha opinião. Eu vou te contar um episódio que eu presenciei, tá? Sobre essa não valorização. Tava um dia num treino do Palmeiras lá acompanhando, acho que eu tava na Record. Eu estava lá, ou na Band, eu não lembro. Tava acompanhando o treino e tal. Chega na portaria, eu tô lá dentro. Na época o Filipão era o técnico. Eu tava lá dentro, vendo o treino, quando podia entrar. Chega o Luiz Pereira para entrar. A segurança barrou. Barrou o Luiz Pereira. Tá doido. Calma. Aí eu fiquei sabendo. Aí imagina o que eu fiz? Escândalo. Fiz um escândalo, comecei a chamar a imprensa todinha para ir lá ver. Então, é uma coisa tão horrível que eu presenciei, tão horrível, porque é o Luiz Pereira. Era o Luiz Pereira que estava ali. Hoje ele mora na Espanha. Sim. Para você ter uma ideia do quanto o Palmeiras não valoriza. Então, o Palmeiras, não adianta vir falar para mim, você está falando demais. Não valoriza depois daquilo que eu vi, Léo. Daquilo por que exemplo, no Corinthians, nós ex-jogadores, a gente tem uma carteirinha. Então a gente tem livre acesso dentro do Parque São Jorge. Quer assistir o jogo, é só ligar com antecedência lá, reserva ingresso, a gente já tem acesso ao camarote Fielzone. O Corinthians eu não posso reclamar, porque eles dão muita acesso. atenção assim pros ex-jogadores, ajuda quem precisa, às vezes sabe de algum ex-jogador que tá passando por alguma dificuldade, joga no grupo aqui, o pessoal ajuda, então assim, muito legal. Assim, falando especificamente do Corinthians, o Corinthians faz um trabalho muito bom assim com os ex-jogadores, eu vi o trabalho com o que Master. fizeram lá com o Luiz. Tem coisas que eu não esqueço, essa é uma delas que eu nunca vou esquecer. Porque assim, não era um cara qualquer. Sim, não Luiz era um Pereira, cara tá doido. Não era um jogador da base que, vou lá ver o treino, que também não pode proibir. Sim. Era somente o Luiz Pereira, só isso. Só isso. Então, eu não esqueço isso. Agora eu tenho se você pudesse hoje voltar no tempo não, 1 ano atrás, o que você faria de diferente do que aconteceu na sua carreira? Assim, você fala assim, queria pensar nisso. O que você faria de diferente? Olha, eu acho que tudo é aprendizado. Então, assim, arrependimento. Eu comentei a questão do Juventude e Grêmio, talvez teria escolhido o Grêmio, porque depois que acontecem as coisas, você consegue raciocinar melhor e tomar decisões. Por exemplo, quando eu saio da Polônia e vou para a Grécia, para o AEK, a Grécia quebrou financeiramente, então eu fiquei sem receber 2 anos lá no AEK da Grécia. Então, se eu pudesse escolher hoje, eu não teria saído da Polônia. Então, são situações que depois é mais fácil avaliar. Mas, assim, eu levo tudo como aprendizado, não me arrependo de nada. Eu tenho uma música, acho que é dos Travessos, que fala, eu me arrependo só do que não fiz. Então, do que eu não fiz, eu me arrependo. E tudo que eu fiz, eu fiz de coração, fiz com entrega. E, assim, se eu errei, eu aprendi. Então, assim, então não é erro. Então acontece, né? Graças ao erro que eu tive no Corinthians, eu tive a oportunidade de ir pro Flamengo. Então, né? O homem fecha uma porta, Deus abre 2 janelas. Então, isso eu falo sempre. Então, assim, fecha uma porta e se você caminhar direitinho, vai ter outra porta aberta para você. Então, assim, eu não me arrependo de nada. Sabe, você falando, assim, quando você fala do Corinthians, você era para ser um cara muito magoado com o Corinthians. Você fala bastante, assim, por tudo que você passou. E assim, é muito legal a sua grandeza. E você bate no peito e fala, eu sou corintiano. Sou corintiano. Então, você é corintiano. E assim, eu acho muito legal, porque era para você nem falar esse nome, o nome do Corinthians. Exatamente. Não era para você assim, lembrar que existe. É que até arrepia de falar, sabe por quê? Porque a gente não pode ter a mágoa com a instituição, porque a instituição não tem culpa muitas. A instituição paga pelos maus gestores. Então não era o Corinthians que não me queria lá, eram as pessoas que estavam lá dentro que não me queriam lá. Mas elas faziam parte da instituição. Não, faziam parte daí, por isso que eu falei, a instituição paga pelas pessoas que estão lá dentro. Uhum. Então nunca vai agradar todo mundo, mas a condução de determinadas coisas poderia ter sido diferente. Por exemplo, hoje eu sou muito grato, hoje a história que de repente eu não consegui criar no profissional,
Hoje no Master, eu tô há 4 anos no Master, então fiz um monte de gol, um monte de passe. Revivendo, né? A gente vai nos lugares, então o carinho das pessoas. Muita gente me para hoje e fala, pô, Roger, você podia ter tido mais oportunidade no Corinthians. Então, muitos me julgam por aquele episódio, um jogo, mas a maioria dos torcedores fala, caramba, você tinha que ter jogado mais no Corinthians, mano. Olha o que você Porque jogou no errar, todo mundo Flamengo e tal. erra. Exatamente, então assim... Eu não errei agora há pouco do Japão? Exatamente, mas assim, sou muito grato ao Corinthians, porque assim, você realizar o sonho de infância, de ser um jogador de futebol, Pois já é é. um Deus nos acuda. É muito difícil. O funil é muito estreito. E você jogar no seu time de coração, então assim, eu não consigo ter mágoa do Corinthians, eu tenho mágoa das pessoas determinadas pessoas que fizeram a sacanagem Que comigo. grandeza. Eu não tenho essa grandeza. Eu não tenho. Porque eu ia ficar com muita raiva e ia dizer assim, você tá apagado da minha vida. Tem Você tá gente que apagado da vai... minha vida. Porque o que vocês fizeram comigo, não importa se é instituição ou isso, aquilo. Sim. Então, eu te dou os parabéns por isso. Obrigado. Olha, é de uma grandeza que eu não coração, teria. Sabe? Parabéns, Roger. Parabéns mesmo por isso. Obrigado. E eu fico muito feliz porque assim, hoje a gente tem acesso lá ao Corinthians. O meu filho já conseguiu entrar no campo com os jogadores. Então, assim, o Corinthians na minha vida, assim, hoje eu falo, tenho 30% de Flamengo, porque depois que eu joguei no Claro. Flamengo, eu criei um sentimento também pelo Flamengo. Você é esperto, as duas maiores torcidas, né? Você é maiores, ligeiro, né? Aí eu falo, pô, modéstia à parte, eu brinco assim, falo, puta, até que eu não era tão ruim, né, cara? Eu joguei nos dois lógico que não. dois puta maiores doido. torcidas e tal. Não, porque às vezes pega um torcedor e fala, pô, esse cara ferrou o Corinthians, pô, que lateral Lá no ruim. Flamengo Eu ele falo, fez isso. exatamente. Nós acabamos de falar, a memória é curta. Exatamente, assim... Mas a hora que você senta para conversar, que nem agora, tem coisas que a gente não vai lembrando. A conversa vai, você vai fluindo, você vai lembrando, pô, não era tudo, não era assim, não era para ser isso, era para ser aquilo. Ainda bem que você teve com as duas torcidas. Exatamente. E o principal pro jogador, eu falo assim, no meu caso, eu tenho muito orgulho da trajetória que eu tive, porque assim, você ser reconhecido por grandes pessoas do futebol, você fala, pô, então você tem alguma qualidade, porque, por exemplo, quem me subiu profissional do Corinthians foi o Parreira. Você Em me tá 2000 doentinho, Em 2002. 2002 eu comecei Era a o treinar Parreira, com profissional. Foi o Parreira que me puxou pro profissional. E aí quem me levou pro Flamengo? Júnior Capacete. Cara, Baita eu lateral. vou te contar uma coisa. Parreira e o Júnior você tava em boas mãos, hein, com os dois. Pô, lateral sensacional, ídolo Maravilhoso, do Brasil. maravilhoso. Então os caras viram qualidade em Maravilhoso. mim. Então assim, a pessoa que fala mal, entrava por aqui e saía por aqui. Aí na Polônia, quem me levou pra seleção foi o Léo Berracher. Léo Berracher foi treinador do Real Madrid. Foi o treinador que descobriu o Ibrahimovic, que Só puxou o isso. Ibrahimovic da Suécia pro Ajax, foi ele que fez a transação. Então, assim, pessoas com um grande nome dentro do futebol, com grande conhecimento, reconheceram o meu futebol. Então, o orgulho que eu tenho disso, vocês não têm ideia. Ó, O bom que você tinha essa percepção. É. Você tinha isso, e isso não atrapalhou. Não, a- é de o uma decorrer da sua grandeza, vida. de uma grandeza sem... Ó, Roger, Parabéns. eu acho que você nem precisou de psicólogo, você conversou com Deus, Foi né? exatamente, meu psicólogo porque- foi Deus. Mas uma coisa é certa, o torcedor corintiano. Sabe quem jogou com ele? Sabe quem jogou com ele? Então, só o Lewandowski, eu sou fã do Lewandowski. Não, tá? mas Não, eu por isso. também. Aí eu brinco com os meus alunos, falo, tá vendo? Eu ensinei ele direitinho. Cara, Depois ele não virou o foi- melhor do mundo. Não foi ele que jogou com o Lewandowski, o Lewandowski jogou com ele. Eu Então, falei, ensinei direitinho. Ó, você viu? Ele aprendeu tão bem que ele virou o melhor do não, mundo. porque eu eu acho ele... Não, muito, eu acho muito assim, bom jogador, como Ele é tão pessoa bom que ele também. devia ter se naturalizado para outra seleção. Porque a Polônia não vai ser nunca campeão mundial. eu sei, ele, né? ele ia fazer. Pô, imagina ele de centroavante no Brasil. Nossa ou na Senhora. seleção, ele ia atropelar de Nossa. fazer gol. Não, Muito mas aí bom. os caras gostam de levar o Richarlison, né, tadinho? Não tem nada contra, mas tudo Você bem. também, essa aqui, eu vou falar uma coisa pra você, Roger. Não, eu falo mesmo. Eu sou brasileiro, eu quero ver meu time campeão. Como é que eu vou aceitar Sim. qualquer um? Assim, eu sou técnica também, eu sou uma dos 200 milhões de brasileiros que é um pouquinho técnico. Eu acho que daria certo você lá na comissão. Não, eu matava um. Se Falando eu um fosse pouco técnico. lá. Você e o Ancelotti juntos, eu só? Não, se eu sou técnica de algum clube ou da seleção, eu acabo com o jogador. Nossa senhora, eu tiro ele a tapa. Se fizer alguma coisa, eu tiro a tapa. Pessoal, estamos chegando ao final, hein, Lô? Mas você tem mais alguma pergunta pro Roger aí? Eu quero que ele conte assim pra gente uma história engraçada,
piada que ele viveu na Grécia ou na Polônia, porque assim, o idioma é de lascar, né? É, de Os lascar. dois, né? Complicado. Como é que você fazia assim, piadinhas? Você entendia as piadinhas deles ou eles são muito sérios e Não entendi. Às vezes eles estavam me xingando, eu não sabia, né? Então eu ficava totalmente por fora das piadas, etc. Na Polônia, eu fiquei mais de 2 anos, tinha tradutora, né? O clube disponibilizou uma tradutora, então você fica com preguiça de aprender. Então, qualquer coisa, eu ia no restaurante, eu quero comer arroz, batata, aí passava para ela, passava pro garçom, era assim. Quando eu me naturalizei, a imprensa começou a pegar no pé. Pô, como que é polonês? Não sabe falar polonês, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comecei a dar algumas entrevistas para falar o básico do básico. Qual porque que eu é não o básico? Você lembra? Você lembra? Dzień dobry, bom dia, jak się masz, como você tá? Então eu aprendi a falar algumas Dobredinho é coisas. alemão, né? Não, né? Ou é o russo? É mais voltado pro russo, Pro né? russo, Dzień né? dobry, boa noite, por exemplo, na rádio eu me apresento falando boa noite em polonês, dobry wieczór. Dobry wieczór é um boa noite em polonês. Então comecei a falar o básico assim e tal, para dar respostas rápidas. E o hino, por exemplo, eu aprendi. Isso que eu ia te perguntar. E o hino? A minha tática, eu aprendi a cantar a primeira estrofe e depois ficava mexendo a boca. Então a galera, pô, Dublando. que da hora, ó, o cara já chegou, já sabe cantar o hino e tal. Aquela parte principal A você parte cantava. principal eu cantava. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Aí fica. Aí o resto eu ficava. Polonês, gente, é polonês. Olha que sabe cantar. Pô, mas olha aí, você cantou. Então. E aí eu fui nessa daí e graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, olha só isso. E a Polônia ama o Roger. E o Lewandowski jogou com ele, gente. Exatamente. Vocês não têm ideia, Ele jogou vocês na não- base do time que eu joguei, do Legia Varsóvia, e depois ele foi pro Lech Poznan, depois Borussia Dortmund, Bayern de Munique, e trilhou a carreira dele. Mas que nem assim, dia 6 de setembro, é aniversário de 110 anos do Legia Varsóvia. Você vai pra lá? E eu vou pra lá, eles estão fazendo um evento, mandaram passagem pra minha família toda, vai a família Legal. toda pra lá, hotel, tudo por conta deles, pra fazer o jogo com as lendas do Legia Varsóvia de várias gerações. Então vai ser muito legal. Isso é legal. Dia 6 de setembro. Então, levar meu filho lá pra Polônia. Pra ele ver, vai ter 35, 40 mil pessoas Pra ele ver um pouco da sua gritando história. meu né, cara? nome lá no campo, ele vai endoidar. Como é que era gritando seu nome? Como é que era? Roger Guerreiro. Assim, Roger Guerreiro. Roger Guerreiro. Olha que legal. Guerreiro, eles falam U também. Roger Guerreiro. É assim que fala. Que legal. Tem uma história bacana do presidente da Polônia, que depois do jogo da Eurocopa foram entrevistar ele e perguntar pra ele sobre o jogo, quem ele achou melhor no jogo. E aí ele responde: o nosso goleiro era o Artur Boruc, né? Que é um polonês mesmo, excelente goleiro. Jogou na Inglaterra, depois na Escócia. Aí ele: não, os dois melhores pra mim foram o Artur Borubar e o Rocker Pereiro. E aí isso viralizou. Então na Polônia até hoje saem os comentários dos Rocker internautas Pereiro. lá. Ô, Rocker Pereiro, você vai vir pra Polônia. Então Que virou legal. tipo um meme assim que viralizou, ele falando errado o nosso nome. Mas que legal esse carinho, esse amor que a Polônia teve por você e você Com por certeza, e eu ela. retribuo assim, sempre. É muito bom, eu falo sempre que eu sou uma pessoa que tem dívida de gratidão. Sim. Com as pessoas que eu tenho dívida de gratidão, eu não esqueço. E é muito legal isso da sua parte. Essa dívida de gratidão com a Polônia e essa tua... qual é a palavra que eu vou dizer para você? Está sendo sublime, não é sublime? Essa coisa de perdoar Sim. as pessoas do time que você torce, que você não levou pro lado coração. não levou pro coração. E assim, eu já disse que eu Não conseguiria. não conseguiria, Eu porque eu brinco- vou olhar e falar assim, olha o que os caras fizeram, Esses por que filha que eu da vou mãe. torcer? Mas é mais ou menos isso. Eu da Polônia, eu até brinco no meu antigo Twitter, né? Não tem mais o Twitter, eu colocava: eu sou brasileiro de nascimento e polonês de coração. Então a gente tem essa gratidão aí pela Polônia, que hoje muito eu sou reconhecido pelo que eu fiz na Polônia, né? Porque no Rio muitos me conhecem pelo Flamengo, aqui em São Paulo pelo Corinthians e Mas tal. eu tenho certeza que é pelo lado negativo, Mas é o né? Roger polonês. É o Roger Roger polonês. polonês. O Roger, o polonês, conhece. Então eu já tenho esse adjetivo do E polonês. deixa eu te perguntar uma coisa assim, para, né, a minha pergunta, né, Léo? Manda. É aquela assim, se você tivesse que resolver se você tivesse não sei se você tem algum problema para resolver com alguém que você ainda não resolveu. Por exemplo, chegar e perguntar, que nem assim, vou usar o exemplo do Nenê, que ele não entende por que o Oswaldo não levou ele para o Mundial de 2000, Sim. de 2000.
Que ele fala, até hoje eu não sei por que eu não fui. Ele disse que não sabe, que aí eu cobrei o Oswaldo. Se você tem alguma mágoa, alguma coisa que você precisava conversar com aquela pessoa ou algum momento para Olha, seguir em frente. não é uma mágoa, mas assim, muita gente me pergunta sobre o episódio do Corinthians, da expulsão contra o River, porque foi após o pega-pega do Geninho, né, que ficou bem famoso. Sai no microfone ele falando pega, 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 e aí logo depois eu dou totozinho no pé do Alessandro e vou expulso. E muita gente atrela isso, foi culpa do treinador, que o treinador mandou você pegar e você pegou, que você foi muito juvenil. E não foi nada disso. Eu sei que o pega-pega é para diminuir o espaço, a marcação. É isso que eu te pedi, Só perguntar a que explicação. o lance em si, o que acontece? O meu joelho, a minha explicação é essa e a minha verdade tá tudo bem. Sabe aquele martelinho que bate no joelho e tua perna vai aleatoriamente? Quando vem o pega-pega, eu dou o totozinho, só que a bola já tinha saído do pé dele. Então eu peguei ele fora da bola, mas hoje se tivesse o VAR, provavelmente era cartão amarelo, eles iriam ter tirado o vermelho. E aí ficou muito isso, culpa do Geninho, e não foi culpa do Geninho. Então, assim, não é nem uma coisa minha com alguém, mas eu junto com ele falo, pessoal, não foi culpa dele. Tá vendo, Entendeu? Geninho? Ó, não foi sua culpa. Ele... Não, e no outro ano o Flamengo foi campeão, a gente foi campeão em carioca em cima do Vasco, ele era o treinador do Vasco, e eu cumprimentei ele lá e tal, e entre eu e ele tá tudo Então bem. tá zerado, a Tá conversa tá zerado. zerada agora, que a gente manda pro Geninho, né? Tá tudo isso, certo, tá tudo certo. tá tudo certo agora. É isso Olha, aí. Roger, eu vou falar uma coisa pra você, e é de coração, a Elô sabe muito disso. Nós trazemos aqui vários convidados, mas a nossa conversa foi sensacional. Foi mesmo. Foi uma conversa de um ex-jogador que tá feliz com a vida, Comentarista hoje, Comentarista. que tem a visão do... tá feliz com o que foi feito, tá feliz com o que Com não certeza. aconteceu cara, é muito gostoso, né, Elô? O apito tenta tirar isso dos nossos convidados. E eu tô muito feliz e olha, eu agradeço de coração. E foi assim, um bate-papo muito gostoso, assim, para falar de tudo, relembrar. Nunca mais vou esquecer, Leva. E você tá lá na Rádio Transcontinental, pode Isso, mandar um primeiro, convite pra galera primeiro eu ali, ó. agradecer o convite da PitoCast de vocês e desejar todo o sucesso do mundo Obrigada. nesse projeto. Podem contar comigo na indicação de pessoas aí, porque quando a gente vem no lugar e é bem recebido, bem tratado, a gente faz questão de indicar para outras pessoas. Obrigada, Então, querido. agradeço o convite de coração. Hoje eu sou comentarista na Transcontinental, no programa Samba Gol, ao vivo, todo dia, segunda a sexta, das 19 às 21 horas. Tá eu, Diego Floriano, Guilherme Estevão e Nath Potira lá falando sobre tudo, aleatoriedades. Então é um programa fala sobre de futebol de uma forma bem descontraída. Bem então é um leve, programa né? bem leve. Então fica o convite também. Tem Obrigado. samba, Vamos tem fazer samba lá, samba A Gol. gente canta o samba lá, o Estevão imita o Betinho de Paula, faz o E cover você do Netinho imita de... quem? O Rogerica, eu sou o Rogerica. Então canta aí, Rogerica. Ô, menina linda! Gente, eu faço as imitações do Rogerica. Abestado! Você é um abestado, menino! Muito mal, muito mal. E aí a gente faz lá. E também tenho minha escola de futebol, Guerreiro Soccer Training e o GST. Onde é? Fica ali no Jardim da Saúde. Hoje a gente está com mais ou menos 240 alunos. Então, só que não é voltada para o alto rendimento, é voltada para a socialização, para a inclusão. Então a gente trabalha com crianças que têm necessidades especiais e eles jogam junto com as crianças que não têm essa necessidade de auxílio nenhum e todos se respeitam, todos jogam Parabéns. juntos. Que legal. Menina joga junto lá na turma, então é bem legal. Então um grande beijo para toda minha galerinha do GST também. Que legal. Um beijo pra vocês, viu? Obrigado É mesmo, isso aí. olha. Obrigado de coração. Cara, que conversa maravilhosa, Eu irmão. gostei. Olha, eu vou tentar me espelhar em você. No perdão. Vivendo e aprendendo. A gente tá sempre aprendendo. Cara, a gente vai assim, aprendendo dia após dia e isso é o mais importante. eu tiro o chapéu pra você. Eu sou aquele cara assim, eu sou assim e pronto e acabou. Eu não sou assim. A gente mais tá ou menos eu. A Eu gente sou tem assim que e estar acabou. sempre aberto a, de repente, aprender, refletir sobre algumas coisas. E por isso que eu consigo, de repente, estar vivendo uma vida mais leve, assim, sabe? Até Que Deus quando te Deus ajude permitir. sempre. Não, e vai permitir. É isso. Fala bem, sabe de futebol. Lewandowski jogou com ele. É isso. E é isso, parabéns. Gente, ele falou polonês com a gente e imitou também, tá bom? É Que isso Deus aí. abençoe você sempre Sempre. na sua Amém. Muito caminhada. obrigado, viu? Estamos Deus sempre- abençoe Obrigada mesmo de vocês. coração. Irmã,
Foi um programa maravilhoso. Foi mesmo. Lógico, o convidado ajuda não, demais. O Roger deu um show, né? Roger Pereira, como é que é? Garo Pereiro. Rocker Pereiro foi o presidente. Rocker Pereiro, o presidente da Polônia, chamou ele de Rocker Pereiro. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Apito Cash, hein? E lembre-se, hein? Se inscreva, dê o like, compartilhe, dê uma passada no nosso Instagram também, que tá aqui agora, vai aparecer na tela aqui. E fique sempre com a gente, né? Sempre, sempre. A gente é legal, a gente é legal. A gente de vez em quando fala umas merdas, mas a gente é legal. Mas eu tenho que mandar um beijo pro Marcelo lá do bar e restaurante Tribunal, na rua Coriolano 810, na Vila Romana, tá certo? E também KVM Produções, a casa do Apito Cash. Obrigado, galera. Um beijo. Fiquem com Deus. Tamo junto.